Boa noite, meus irmãos. Nós vamos estar aqui esta noite aqui, para aprender a palavra do Senhor. Nós já estamos no capítulo 5 do livro de Romanos, um livro onde o apóstolo tem batido e ensinado a igreja, naquele momento da sua história, a questão da justificação, da redenção, da santificação, são assuntos que ainda vai ser relacionado, vai ser ensinado aos irmãos. Espero que os irmãos já tenham estudado o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o capítulo 4, onde nós já falamos sobre circuncisão, já falamos sobre justificação, sobre a redenção, já falamos sobre a propiciação, tudo isso aí já foi assunto já passado para os irmãos. Espero que os irmãos tenham aprendido a importância. E se não aprendeu, o livro de Romanos, nós ainda vamos falar várias vezes nesses assuntos, vamos retomar, tanto que no capítulo 5, se você der uma observada, você vai encontrar a justificação, o texto, ele se inicia exatamente assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Então, quando você olha e observa, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a justificação. Então, Paulo ele vai estar tratando desse assunto com os irmãos ali, porque os irmãos estavam com dúvida, não entendiam algumas situações, a questão da circuncisão, eles acreditavam porque eles vinham da linhagem da nação de Israel, de Abraão, de Moisés ali, então eles eram salvos, e Paulo então está ensinando eles que não, que isso acontece mediante a justificação. No capítulo 3, uma aula que a gente já passou para os irmãos, nós falamos sobre a propiciação, que era o sacrifício aceito por Deus. Jesus foi o cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem pecado, aceito, foi a propiciação. Aquilo foi uma imagem da salvação, ali Jesus retratando exatamente isso, mas algo que acontecia no templo. Nós também falamos lá no capítulo 3 sobre a redenção, isso acontecia no mercado, você era um escravo, escravo do pecado que te escraviza, e a Bíblia diz que Jesus nos liberta, te libertou, me libertou do pecado. Então você somos comprado de novo. Nós estava com o Pai, desobedecemos através do quê? De um pecado que Adão cometeu, Poxa, mas o Adão cometeu exatamente. Por que eu tenho que remeter a essa justificação ao pecado lá de Adão? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele está tratando exatamente desse assunto. Ele vai falar sobre o pecado de Adão. Qual foi o pecado de Adão? Foi o pecado da desobediência. Então é exatamente isso. Por isso que ele começa aqui, justificado, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Bom, então a justificação é aquele momento, é aquela situação então que eu tenho paz com Deus. Então, se não acontece a justificação na minha vida, na sua vida, isso significa, e a Bíblia diz que nós estamos guerreando contra o nosso Deus. Nós estamos indo contra, nós somos inimigos de Deus. Então, essa paz que o texto está dizendo aqui, essa paz que o capítulo 5, versículo 1 está dizendo, não é uma paz, sentimento, aquela paz que, eu estou em paz hoje, aquela coisa que você sente de sentimento. Paz, não é essa paz que estamos falando. É uma paz de guerra. Você só vai ter paz mediante a justificação. E essa justificação, Paulo, ele vai ensinando a igreja e dizer que ela só acontece mediante a fé. Agora, do que nós estamos tratando sobre esse pecado, vamos dizer assim, quando mais à frente, Paulo vai estar falando sobre Adão, você já deu uma lida, você vai poder entender o que estou dizendo já mediante a isso. Então, Paulo, ele diz ao pecado, semelhante ao pecado de Adão, Então, eu e você não estava lá, nós não pecamos, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Em Romanos capítulo 3 diz que
todos pecaram, né? Todos estão separados da glória de Deus. Adão, quando ele pecou ali, ele desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que houve uma morte espiritual, o homem está separado de Deus, né? Ele não tem uma comunhão com Deus. Então, para que reative, que religue isso aí, só há um meio, só há um caminho, que é a justificação. É isso que Paulo está ensinando aos irmãos ali. Está mostrando que aquele pecado que aconteceu lá em Adão, a gente chama, né, Agostinho, um estudioso aí da época também, fala como pecado original, né? E exatamente isso que Paulo está dizendo. Então, por causa disso, ele está falando, se tratando daquele pecado original, mas foi Adão que pecou, não fui eu, né? Mas nós somos da descendência de Adão. Você fala, nossa, mas teve o dilúvio, né? Realmente aconteceu o dilúvio, matou todo mundo, o povo estava ali desobedecendo, veio o dilúvio, matou toda aquela população, mas mesmo assim, vamos dizer assim, que o vírus do pecado passou através de Noé, né? Porque Noé adentrou no barco, foi salvo, ele e a sua família. Então vamos dizer que o vírus do pecado continuou, né? E continua na minha vida, continua na sua. Só há um meio, então, de você ser justificado, declarado por Deus, justificado, é através da fé que nós temos em Jesus Cristo. Se isso não acontecer na sua vida, né? E Paulo está dizendo exatamente, se isso não acontecer, então você está em guerra, você é inimigo de Deus. E eu digo para você, não queira ser inimigo de Deus, né? Ele é o Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, tá bom? Então é importante que eu e você entendamos exatamente isso, né? Que nós devemos estar em paz com Deus. E só há um meio, é através da justificação, né? É exatamente o que ele diz aí. A fé é algo interessante, né? Quando a gente fala mediante a fé. E às vezes você encontra fé, e às vezes as pessoas colocam num caldeirão, vamos pensar assim, fé, tudo é fé, não. Dentro daquilo que a gente vem estudando, a gente começa a entender que nós temos a fé salvífica, ou a fé salvadora, que a gente diz, né, que seria a fé, aquela de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé para a salvação, quem dá é Deus, não é sua, é Deus. Então, até a fé para a salvação, essa fé para te salvar, para você ficar livre, ser justificado diante de Deus, essa fé, quem dá é o próprio Deus. Através do quê? Da sua palavra. Por isso que nós encontramos em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz, porque pela fé, né, ouvindo a palavra de Deus, né, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é da palavra de Deus. Então, à medida que eu e você ouvimos a palavra de Deus, então ela adentra no nosso coração, e aí Deus gera fé, então aquele desejo de você estar com Deus, e aí é onde que vai entrar a justificação, exatamente isso, né? Então nós encontramos a fé salvadora, nós encontramos a fé natural. Você encontra pessoas que têm fé, você já encontrou alguma pessoa, ela fala, eu tenho fé, eu tenho fé numa galinha, eu tenho uma fé no porco. Parece absurdo, mas algumas pessoas têm fé, exatamente, é uma fé considerada fé morta. Para Deus não tem valor, mas é fé. A pessoa tem fé nessas coisas, algumas pessoas têm fé num carro, fé é uma classificação, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da fé. E nós temos também a fé sobrenatural. É essa que muita gente busca, corre atrás, eu quero uma fé sobrenatural. Só que realmente você já parou para pensar como é que acontece a fé sobrenatural na minha vida e na sua vida? É uma fé de sacrifício, é uma fé que deve estar dentro de um propósito de Deus, porque se não estiver dentro de um propósito de Deus, você vai se sacrificar à toa. É verdade. E aí é que eu falo para os irmãos, né? A gente a cada dia estuda a palavra de Deus, procura aprender, porque se você não entender o propósito de Deus, você vai orar, não vai acontecer, e às vezes você vai se frustrar, porque
E à medida que nós vamos estudando, só para você ter uma ideia como eu classifiquei, né? E aí você não vai encontrar às vezes nem em livro essa situação, né? Mas né, eu classifiquei aqui como a fé salvadora, a fé natural, a fé sobrenatural, que envolve o quê? Um propósito de Deus, o sacrifício, né? Mas como isso acontece? Como é que acontece essa fé sobrenatural? Né? Ela acontece quando você atua em meio à injustiça para mostrar a justiça de Deus. É uma coisa, parece meio paradoxal, um negócio meio contraditório, mas é exatamente isso, né? Por que estou falando isso? Porque olha só os versículos que vão suceder mais à frente aqui de Romanos capítulo 1, capítulo 5. Olha só, nós falamos que justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, olha só, a graça pela qual estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, aí o Paulo já adentra no versículo 3 aí, dizendo, e não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, o 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha só esses versículos que o apóstolo Paulo está desafiando a igreja. Então, quando nós falamos sobre a fé, você vê que tudo, né? Se você vai ali em Hebreus, né, que nós falamos, que é a base nossa ali, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, né? Tudo está relacionado. O justo viverá por fé. Né? Paulo ele trata exatamente isso, tudo que nós fazemos é por fé. Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos exercer a fé, e aí Paulo está dizendo exatamente isso. Em alguns momentos nós vamos sofrer tribulações. E ontem na oração com os homens, eu falava exatamente isso aí. Alguns momentos você vai estar levando boas notícias, porque o evangelho é boas notícias, mas aquilo às vezes vai repercutir na sua vida como uma injustiça. Alguém pode se ofender, alguém pode se magoar, e às vezes aquilo pode virar contra você. Quando nós estudamos Atos, isso aconteceu na vida de Paulo. Paulo, quando ele está escrevendo isso aqui, ele escreveu isso aqui, ele sabia exatamente o que ele estava escrevendo. Ele sabia exatamente a questão da tribulação, quando ele está falando aqui, e gloriamos, no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. O que vem a ser isso? É quando você vai levar o evangelho às pessoas, e Paulo fazia isso, chegava na cidade e começava a pregar o evangelho. O próprio Jesus fez isso, ele começava a pregar o evangelho, e as pessoas iam sendo convertidas, mudando as suas vidas, a sua postura, a sua maneira de pensar, entendendo o evangelho, mas infelizmente tinha alguém que ia contra, e esse contra era injustiça, não era verdade? Você está pregando o evangelho, está levando boas notícias, isso é uma grande tribulação que acontece na sua vida, acontece na minha vida, e é exatamente isso que você precisa entender, isso precisa estar dentro do propósito de Deus, porque às vezes você está passando por tribulação que não tem nada a ver com as coisas do Senhor, e exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui, por isso que eu e você precisamos entender o propósito de Deus. Então, quando nós estamos falando aqui, é quando você está envolvido na obra do Senhor. Paulo está deixando isso muito bem claro, né? Todos os problemas, e aí nesses momentos é que eu falo para você sobre a fé sobrenatural, né? Ela exige o quê? Entender o propósito de Deus, ela exige o quê? Entender às vezes a situação, porque você vai ver a injustiça e você tem que exercer o quê? Justiça de Deus. Você tem que ser fiel. Nega Jesus. Não, eu não vou negar Jesus. Não nega Jesus, senão tu vai morrer. Não vou negar Jesus. Né? Então você tem que ser fiel em meio à injustiça. E esse momento é quando você precisa exercer o quê? A fé.
uma fé sacrificial. Vamos pensar assim, uma fé sobrenatural que eu estou falando é exatamente isso. Se você olhar os homens de Deus, quando você olha a galeria, né, que ali Hebreus, né, que nós até citamos alguns textos, a galeria dos heróis da fé, que diz ali, todos eles, sem exceção, passaram por lutas, e aí eles tiveram que exercer o quê? A fé. E aí se você olhar aqui o texto, diz assim, ó, e gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência. Uma coisa vai sucedendo a outra. Então você começa a pregar o evangelho, as coisas começam a ir, desenvolver, alguém levanta contra, quer derrubar o seu ministério, quer derrubar você, quer derrubar a tua família, quer fazer um auê, né? Um levante, exatamente isso, e você começa a enfrentar. E aí o que você faz? Você se coloca em oração, você se coloca a par da leitura da palavra de Deus, né? Você tem convicção de que Deus vai te livrar, então você começa a exercer o quê? Uma fé. A fé. E aí você ora um dia, ora outro dia, e aí vai acontecer o quê? Você tem que perseverar. Lembra lá em Atos capítulo 2, que diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos? E perseverar não é fácil não. É um dia, outro dia, você vai perseverar diante daquele problema, diante daquela situação que se levantou contra você, contra a igreja, contra a cidade, contra os irmãos da igreja, né? Então, você vai perseverar. Então, através da perseverança, essa experiência, né? Aí sim entra a experiência, né? E Paulo tinha de sobra a experiência, né? Vários momentos da história, né? Quem estuda a vida de Paulo, né, e as cartas do apóstolo Paulo, né, muitos feitos, né, em um momento que Deus revelava a ele, você não vai morrer, você vai estar em tal lugar. Então ele tinha convicção disso aí, né? Então Deus gerava fé ao seu coração. E é assim que Deus vai trabalhando na minha vida, vai trabalhando na sua vida, né, através da fé. E por isso que o texto está dizendo aqui, por intermédio da fé, o justo ele vive por fé. Nós precisamos crer e acreditar que a justificação, ela vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida, somente pela fé. E essa fé é exatamente isso que nós falamos, né? É uma fé que você precisa confiar em Deus. Não é a fé nem é você que tem, a fé salvadora é a fé que Deus te dá. Nem você tem essa fé, é Deus, o próprio Deus que vai te dar. E aí, como ele está dizendo, no versículo 4, a perseverança, a experiência a esperança, né? Agora, você parou para pensar que se você passar por tribulação com Jesus, já pensou você passar a perseverança com Jesus, já pensou você passar a experiência com Jesus, e a esperança, ela não traz confusão. Por que será? Porque isso, né, e aí o próprio texto está dizendo, né, ora, a esperança não confunde, porque o amor Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então veja bem, por mais que você, eu, estamos enfrentando problemas, tribulações, né? E Deus vai moldando o meu e o seu caráter. Sabia disso? Né? Ele vai moldando o meu caráter. E a prova de tudo isso, né? A gente tem ideia de que a prova, igual a gente faz prova na escola, em vestibular, a prova vai ser para me reprovar. Não, a prova é para te aprovar, né? Vamos ler alguns versículos, só para os irmãos entenderem uma coisa interessante. Vamos aqui em Provérbios capítulo 17, vamos lá comigo, Provérbios, deixa eu ir localizando aqui, você vai encontrando aí também, Provérbios, capítulo 17, versículo 3, né? Diz assim, Provérbios, aí eu acabei achando errado aqui, Provérbios, capítulo 17, versículo 3, diz assim: o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Olha que coisa interessante. Então, se você está passando por luta, por dificuldade, não se agonize, né? É claro que
Foi o que eu disse, né? Viu que nós falamos sobre a fé, e essa fé ela tem que estar dentro de um propósito de Deus. Não é dentro do seu propósito, não é dentro do meu propósito, é um propósito de Deus, é um propósito maior, né? É isso que eu e você precisamos entender. Eu estou passando por uma prova, uma dificuldade, mas é porque você fez coisa errada, aí é uma outra situação. Aí é uma outra situação, aí depois a gente pode até conversar nessa situação. Mas nesse momento aqui que nós estamos falando, na história, que Paulo está relatando com a igreja, que é exatamente isso. A prova, a dificuldade, quando você vai levar o evangelho e realmente você passa por grandes tribulações, né? E aí ele vem falando exatamente isso, sobre quem prova os corações, né? Então Deus vai provar você. Deus vai provar a minha vida, né? Olha só, não vamos em outros textos, só para os irmãos entenderem. 1 Pedro, interessante, né? Pedro que negou Jesus, e olha só o que ele vem dizendo. 1 Pedro, capítulo 1, né? Versículos 6 e 7, olha só. Em quem grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, do que parece e é provada pelo fogo, e se ache em louvor, e a honra e a glória na revelação de Jesus Cristo. Então, olha só, a prova, né, é provado pelo fogo com louvor, né? O texto está dizendo exatamente isso, para que se ache em mim e em você um louvor, que você não venha se desfalecer. Não, eu estou pregando aqui, eu só estou levando bordoada, as pessoas estão fazendo piada de mim, me xingando, maltratando. Vou largar a mão desse negócio de Jesus aí, esse negócio de ensinar a palavra. É exatamente isso que você não deve fazer. É o que o texto está dizendo, que nós não devemos desfalecer, nós somos provados pelo fogo. Vamos ver outro texto, só para ir animando o seu coração. Vamos lá, 1 Pedro está aí pertinho, ó, capítulo 4, versículo 12. E versículo 13, olha só o que diz aí, ó. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem, mas alegrai-vos de fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei-vos e alegrei-vos. Olha só, né? Então vai ter aquele momento que Jesus vai vir com um bálsamo, vai te buscar, né? Vai te levar, e depois você vai se alegrar juntamente com ele. Por quê? Você não negou Jesus. Por isso que eu falei estranho, porque Pedro foi o que negou Jesus. Parece que ele aprendeu tão bem a lição que ele escreveu, e todos esses textos estão em 1 Pedro, né? Ele sabia da prova. Não devemos fraquejar, nós devemos ficar convictos daquilo que cremos, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Exatamente isso que o apóstolo Pedro está passando para os irmãos, né? Mais um texto, e adivinha onde que é esse texto? 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, olha só para você ter uma ideia, capítulo 3, versículo 14 e 15, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, por amor à justiça de quem? De Deus, hein? Sois bem-aventurados, e não temais com medo dele, nem vos turbes, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão e a esperança que há em vós. Entende? Consegue compreender a excelência da palavra de Deus, o que o apóstolo Pedro está dizendo, né, para confortar o meu e o seu coração, dentro das palavras que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Romanos, né? As tribulações, a experiência, a paciência, tudo isso está envolvendo o quê? A fé. Tudo isso está envolvendo o quê? Você perseverar, confiar em Deus, saber que, poxa, parece que eu estou sozinho. Parece.
Parece que você está sozinho. Parece. Porque o Deus, o Criador de todas as coisas, está comigo e está com você. Nós precisamos ter isso muito claro. Paulo, né? Se você olhar e nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que ele tinha isso com muita clareza. Né? Eu e você precisamos ter isso com clareza. Às vezes, diante de um problema, uma dificuldade, nós ficamos desesperados. Nós precisamos confiar em Deus. E essa é a verdade. Né? Então ele fala que tudo isso aí acaba trazendo o quê? Benefício para a minha vida, para a sua vida. Consegue entender? Você viu que todos os textos que nós lemos aqui vai falar da razão, da alegria. No final você vai regozijar, você vai se alegrar por não ter negado a Cristo, você vai se alegrar por não ter desfalecido, né, diante do problema, diante das lutas, que realmente às vezes, infelizmente, o diabo, né, e algumas pessoas que são usadas pelo diabo, vai querer te derrubar, passar rasteira, né? Essa é a verdade. Mas você precisa estar convicto. É isso que Paulo, então, está passando para os irmãos. E olha só, né, ele fala, por que ele fala isso? Né? Quando eu e você estamos passando por luta, por dificuldade, nós temos alguém que habita no meu coração, habita no seu coração, que é o quê? O Espírito Santo. Então esse amor que ele fala que foi derramado no meu e no seu coração é exatamente isso. O próprio Deus, ele faz morada na minha vida e na sua vida. E quando eu leio a palavra de Deus, ele refrigera a minha alma, ele traz conforto, ele fala que eu devo refugiar, que eu devo esconder nele. Ele é meu pastor, a Bíblia diz em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Né? Por mais que às vezes você ande em alguns lugares que não deveria andar, né? E aí às vezes Deus vai te corrigir, aí é uma outra situação, mas Deus está contigo. É isso que Paulo está passando para os irmãos. Você tem convicção, por quê? Você é selado, você é marcado, você tem uma garantia, né? A justificação, ela traz isso para mim e para você. Por mais que eu enfrente o problema, mas eu tenho a garantia, o penhor, que eu vou para o céu. Amém? Você crê nisso? Então você vai para o céu. A Bíblia diz sobre isso, né? Interessante uma coisa, que essa questão da justificação, nós pensamos isso foi bem mais aqui recente, mas não foi não, sabia disso? Se você der uma andada comigo, e depois a gente volta aqui no texto de Romanos, vamos só dar uma ida aqui em Gálatas, só para você ter uma ideia, onde começou essa questão da justificação. Gálatas, capítulo 3, versículo de 3 a 14. Depois poderia até ler outros aqui, mas vamos só focar, só para você entender a questão da justificação. Olha só, e adivinha quem é que escreveu a carta de Gálatas? Apóstolo Paulo, né? Olha só como é que ele começa começa aqui esse capítulo aqui, o 3, olha só. Sois vós tão insensato que tende começado pelo Espírito e acabeis agora pela carne. Por que eu achei interessante esse texto? Porque exatamente o que está acontecendo na igreja, a questão da lei, a questão da circuncisão, né, a questão da justificação, né, então tudo isso está relacionado ao capítulo 5. E esse texto vai casar exatamente do que está sendo a nossa conversa. O versículo 4 aqui de Gálatas. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Olha o 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e é quem opera as maravilhas entre vós, e faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Olha só, o 6. Né, ele está falando, então o Espírito Santo, esses milagres, essas coisas que estão acontecendo, é pela lei ou é pela fé? Olha só. E aí vamos no versículo 7, né? Não, 6, né? E assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, né? Isso lhe foi imputado, perdi aqui, como justiça. O 7. E sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora,
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas de ti. Olha só aonde Deus já estava falando sobre a justificação. E Paulo, ele entendeu isso aqui, ele entendeu a mensagem de Deus. Lá em Abraão, Deus já estava, quando ele estava iniciando a nação de Israel, ele já falou, ó, de ti seria bendita todas as nações. Então, ele já estava falando da justificação, ele estava se referindo aos gentios ali também, né? Tanto aos judeus quanto aos gentios. Olha o texto, vai discorrendo e falando isso aí. O 10, né? E todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la. O 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Então, exatamente o que o texto está dizendo aqui em Romanos, capítulo 5. A justificação foi mediante a fé. Nós temos paz com Deus através do sacrifício que Cristo fez lá na cruz. Um único sacrifício, né? Ele adentrou, morreu, derramou seu sangue precioso e nos salvou. E somente através, né, desse sacrifício que aconteceu, desse sangue derramado, né, que eu e você somos justificados, né? E a justificação, como eu disse no capítulo 3 de Romanos, ela acontece num tribunal. Assim como eu falei, a propiciação acontece no templo, a redenção ela acontece no mercado, e a justificação ela acontece num tribunal, né? Então, exatamente, o próprio Deus vai declarar você justificado. Por quê? Foi mérito seu? Não, não foi. Você viu e você entendeu que até a fé para a justificação da sua vida, para perdão do seu pecado, ou entre aspas, perdão original pelo qual nós estamos falando aqui, o pecado que veio lá da desobediência de Adão, o pecado original, foi Deus que pôs no seu coração. Através do quê? Da palavra. À medida que eu ouço a palavra de Deus, ela é gerada fé na minha vida e na sua vida. Então, isso é o que vai acontecendo. Então, exatamente isso que Paulo está dizendo. Ó, a lei nos salva. Lembra que mais um pouquinho antes nós já discutimos a questão da lei, né? Então, exatamente esse assunto, esse em Gálatas, essa passagem de Gálatas encaixa muito bem aqui no capítulo 5 de Romanos. E olha só, como o Espírito Santo está derramado no meu e no seu coração, né? Estamos selados, marcados, empacotados para o céu, não tem outro destino. A Bíblia diz que uma vez na mão do Senhor, nem você mesmo consegue sair da mão do Senhor. Essa é a verdade. Eu creio nisso, você deve crer, porque é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, né? Então, o nosso destino, o meu destino, o seu destino é o céu. Você pode fazer o que for. Eu não lembro se alguma mais à frente que eu tinha lido um texto, né, que às vezes as suas obras, aquilo que você faz vai queimar, vai ser vai ser madeira, feno, vai queimar tudo, mas você vai ser salvo. Você vai para o céu. A sua morada é lá junto com Deus. Ok? Vamos dar uma lida aqui, continuando nos versículos aqui. Tá ok? O 6 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E o 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém se anime a morrer. Aí o 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, outra coisa interessante, né, que Paulo, ele começa a ensinar aos irmãos. Olha, às vezes por uma pessoa boa, alguém ouse morrer, mas Deus, ele provou, e ele, engraçado, eu preciso, você me ama, então me prove, né? Não, Deus, ele
provou o seu amor antes mesmo de você entender que ele te amasse, ele provou o seu amor, né? Ele foi e derramou o Espírito Santo na minha vida, né? E aí ele enviou o seu filho, morreu lá na cruz. Olha só que coisa interessante. Então, ele prova o seu próprio amor pelo fato de Cristo ter morrido lá na cruz. O 9, ele diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo o quê? Da ira. Essa ira está relacionada com a paz que nós lemos aqui no começo, né? Então veja bem, então através do sangue, do sacrifício de Cristo, quando eu recebo Jesus, quando você recebeu Jesus, você foi o quê? Salvo da ira de Deus. Você estava em guerra, você era inimigo de Deus, você não pertencia à família de Deus. Olha só o que o texto vai dizendo: porque se nós, quando inimigo, versículo 10 aí, ó, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos que pela sua vida. Apareceu uma outra imagem que eu falei para os irmãos lá no capítulo 3 de Romanos, que é uma imagem, um retrato da salvação, né? Nós falamos sobre a propiciação, sobre a redenção, sobre a justificação, né, ser justificado, e agora apareceu um outro termo que a gente entende aqui como a reconciliação. A reconciliação, ela acontece na família. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó, porque nós, quando éramos o quê? Inimigo. Uma pessoa que é inimiga, você tem ela na sua família? Acredito que não. Acredito que não, porque o texto, quando você não conhece alguém, você não vai chamando para ela estar junto com você. Mas, olha só, a Bíblia entende que, né, quando você não tinha Jesus, quando o sangue de Cristo não estava sobre a sua vida, então você era inimigo, você estava em guerra com Deus. Então essa paz aqui, você não tinha paz com Deus. Você só tem paz com Deus mediante a uma justificação. E aí a justificação só acontece pela fé. E a reconciliação que ele está falando, que é um outro retrato da salvação, ela acontece o quê? Na família. Então ele diz assim, olha, Cristo morreu por minha vida, por sua vida, mesmo nós sendo inimigo. Então a prova do amor de Deus, né, é interessante, né, e nós precisamos pedir prova. Ele já demonstrou, né, a prova, ele demonstrou que ama você, que ama eu, pelo fato dele ter morrido, né. Ouse alguém morrer pela vida do Alessandro? Provavelmente não. Vixe, o Alessandro é ruim, eu não morreria pelo Alessandro não, né. Eu vou morrer pelo José, não. O José é um cara bom, né, pode ser que eu vou morrer por ele. Não. Jesus, ele morreu para o bom, para o ruim, morreu por todos. A Bíblia diz sobre isso, o texto está dizendo sobre isso. Nós éramos inimigos e agora foi reconciliado mediante a morte de Jesus. Então, a morte de Jesus, você consegue entender os benefícios, né, que a morte de Jesus trouxe para a minha vida, trouxe para a sua vida. Então, a morte de Jesus, ela trouxe o quê? A propiciação, a redenção, a justificação e a reconciliação. São um retrato da salvação para a minha vida e para a sua vida. Uma coisa interessante que nós entendemos e aprendemos, que a reconciliação, ela acontece na família. Imagina, quando você era inimigo de Deus, quando você não tinha paz com Deus, era declarado guerra, Deus enviou o seu filho para morrer lá na cruz por você. E é isso que Paulo está dizendo. Imagina agora que você é filho. Imagina agora que você pertence à família de Deus. Imagina o que Ele pode fazer pela sua vida. É isso que Paulo está... Eu estou traduzindo o que Paulo está dizendo para os irmãos. Imagina agora que você pertence à família de Deus. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida, né? E aí vamos, só para vocês entenderem aqui, ó. Olha só, mediante, no versículo 10 ainda, né? Nós fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem é a vida? Quem é a fonte de água à vida? É Jesus,
né? Vocês conhecem o texto da fonte da água viva lá, né? Jesus, lá em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for. Eu sou a vida. Jesus é a vida, ele gera vida na sua vida. Consegue entender um negócio desse? Ele gera vida na minha vida, na sua vida. É exatamente isso que nós estamos falando. Então ele está tratando o quê? Sobre a reconciliação. Seremos salvos por ele pela sua vida. O versículo 11 diz assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? A reconciliação. A reconciliação, só para você entender, eu acho que domingo agora até o pastor tinha citado alguma coisa sobre o filho pródigo, né? A reconciliação, ela acontece na família. Imagina aquele jovem, ele era da família, você conhece a história ali em Lucas capítulo 15 ali, né? Ele era da família. O que ele fez? Eu quero sair de casa, eu quero conhecer os prazeres, eu quero conhecer outras coisas, e o pai então o deixou. E ele foi, se perdeu, gastou tudo o que tinha, né? Eu estou aqui parafraseando, né, a história lá, depois você pode ir com mais calma e ler toda a história, tem muitos detalhes importantes para a gente aprender ali naquela história. Mas o que aconteceu? O pai sempre ficava ali observando, olhando pelo caminho, até que um dia o quê? O filho veio, ele avistou o filho e aí foi lá, o abraçou e fez aquela festa maravilhosa, gostosa, né, que aconteceu depois ali, matou um bezerro ali, né, não tem nada a ver com o irmão mais velho, mas vamos parar até ali nesse momento da história. Isso era o quê? A reconciliação. Né, ele foi, o seu irmão, esse que estava vivo e morreu, né, lá o texto diz bem isso, ele estava vivo e morreu. E nós, exatamente isso, quando nós pecamos lá em Adão, nós estamos separados, a Bíblia diz sobre isso em Romanos 3:23, você quando pecou lá, você está separado da glória de Deus, mas agora, através da reconciliação, você pertence à família de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não, através da reconciliação, justificação, você faz parte da família de Deus. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Imagina o que Deus pode fazer na minha vida, né? Antes nós éramos inimigos, agora nós somos filhos de Deus, né? Então imagina, você já imaginou, por exemplo, um estranho na sua casa? Você fala: opa, pai, você não vai querer dar um celular, você vai dar um Samsung Galaxy S20 para um estranho lá? Não. Mas e agora quando o seu filho... Aí você já dá um Samsung, um tablet, um notebook, um instrumento, dá uma série de coisas, não é? Porque é seu filho, não é verdade? Você quer o agradar, e agora é isso que Paulo está dizendo. Olha, imagina, antes nós éramos inimigos, nós não éramos justificados, não era reconciliado, não tinha acontecido a redenção, não recebemos nada disso. E agora que nós já somos filhos de Deus, imagina o que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Aí o texto está dizendo, Ele te dá o quê? Vida. Vida o quê? Vida eterna. Não é verdade? A Bíblia diz que, lá naquele texto, quando nós lemos ali das aflições, da experiência, aquela coisa, que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de vir. Nós cristãos, nós temos uma visão muito limitada, né? Alguns pastores já ouviram já pregar, né? Às vezes nós temos aquela visão de galinha, pequenininho, olha só para baixo. Mas você deve ter uma visão de águia, uma visão holística, uma visão ampla, uma visão onde você enxergue longe. E exatamente isso que o cristão precisa enxergar, né? As aflições, esse problema, essa dificuldade não hão de se comparar com a glória que há de vir. Por quê? Se você ficar olhando galinha, o cristão galinha, vamos pensar aqui assim, você vai se frustrar, porque a sua visão é terrena. Você quer ganhar somente as coisas terrenas. E aí com certeza você vai se decepcionar. Mas quando o alvo, o objetivo meu e o seu é o céu, é a glória, é padejar para os celeiros de Deus, as coisas mudam. É totalmente diferente, né? Então Deus,
ele gera na minha vida e na sua vida o quê? Vida. Consegue entender um negócio desse? Ele gera vida, né? Uma pessoa alegre, sorridente, está sempre disposta a trabalhar, a desenvolver a obra do Senhor. Essa é a verdade, né? Então é isso que Paulo está tratando com os irmãos aqui, nesse momento da história aqui, ok? Se você tiver alguma dúvida, depois a gente pode estar conversando em relação a tudo isso que nós estamos falando aqui para os irmãos. Mas você consegue entender que a graça, né, no texto, ela é gratuita. Você consegue entender que o dom, né, de Deus para a minha vida e para a sua vida é gratuita, porque em Romanos 6:23 diz que o dom dele é gratuito. A justiça de Cristo, ela é gratuita também. Sabia que a justiça de Cristo é gratuita na minha vida e na sua vida, porque a justiça tem a ver com a justificação. E ela não custou nada para você. Para Jesus custou a sua própria vida, custou o seu sangue precioso derramado lá na cruz. Mas para mim, para você, não custou nada. Não é mérito seu, por isso que Efésios ali 2:8-9 diz, não é mérito, não é através das obras, é pela fé, né? É a fé que eu e você somos salvos. E quando nós somos salvos, somos justificados, recebemos a redenção, nós recebemos a reconciliação, fazemos parte da família de Deus. Você é da família de Deus, né? Se você olhar, e outro dia eu brinquei com os irmãos, se você olhar no seu RG, a sua filiação está escrito Deus, Criador do céu e da terra. Filiação, né? Às vezes você olha no documento, está escrito lá o nome do pai, o nome da mãe, né? Quem que é seu pai, quem que é sua mãe, mas você, né, por adoção, a Bíblia diz, está escrito Deus, o Criador do céu e da terra. Ele é o seu pai, ele é o seu dono, essa é a verdade. Ok? Vamos continuar aqui e quem sabe a gente até consiga terminar aqui esse capítulo aqui. Já estamos bem na metade aqui e o horário aqui está tranquilo aqui, ó. Dá para a gente terminar isso aqui, hein? Vamos lá. O 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Nós já falamos sobre isso, né? Quem foi esse homem? Né? O pecado entrou. Nós já falamos, já comentei com os irmãos, que está lá em Adão e Eva. Vamos dar mais uma lida aqui, os irmãos vão entendendo o que está acontecendo. O 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, né? Que era uma figura de Jesus que viria, né? O segundo Adão, o segundo homem, que a Bíblia diz que isso está lá em Hebreus. Eu acho que eu até marquei esse texto, né? Eu acho que lá em Hebreus, mas também tem um em Coríntios, capítulo 15 também, falando do Adão aqui. Uma coisa interessante que nós precisamos entender aqui, o texto diz, porque até o regime da lei, então veja bem, como eu sei que é errado alguma coisa? Porque se não tem nada escrito, é difícil você falar, não, eu sentar nessa cadeira é errado. Ó, não senta nessa cadeira. Não tem nada escrito. Então eu vou sentar na cadeira. Eu não vou sentar, eu vou subir na cadeira. Eu vou, claro que você não estou aqui extrapolando, né? Mas vamos pensar comigo, vamos conjecturar aí. Não, eu quero ficar de pé na cadeira, mas tem alguma regra? Não, a cadeira não foi feita para você ficar de pé, mas é para você sentar. Então, existem normas, existem regras estabelecidas. Então, até isso aí, até Moisés, não tinha lei, não tinha nada escrito. Então, as pessoas estavam pecando e não sabiam que pecava. E aí Paulo começa a explicar isso aí para eles. Olha, você precisa entender que estamos tratando de um pecado que aconteceu na semelhança de Adão. Um pecado original. Então, esse homem pecou lá, e você percebe que desde Adão
até aqui Moisés, até a lei que ainda não tinha, não tem como falar, ó, se matar é pecado, ó, se roubar é pecado. Não tinha, não estava escrito isso, né? Então não se levou em consideração por causa disso, não estava escrito. Mas você percebeu que desde Adão, quando ele pecou, o homem morre. Até chegar a lei, o homem estava morrendo. Então, é por causa do pecado. Então, a morte do homem está relacionada exatamente com o pecado da desobediência, né? Então, é isso que Paulo está falando com os irmãos aqui. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aí o 15, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha só o 16. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha o 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo aqui? O que ele está dizendo? Ó, o pecado adentrou devido à desobediência de Adão. E o pecado só foi retirado mediante a obediência de Jesus. Então a morte aconteceu com Adão e Jesus traz para mim e para você o quê? A vida. É exatamente isso que Paulo está ensinando aos irmãos. Então o pecado adentrou através de Adão. Então precisava, lembra do texto que nós lemos de Gálatas, todo maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então a lei, ela condena o pecado, a lei, ela dá a evidência do pecado. Ó, pecou, qual é o salário do pecado? Romanos 6, 23, o que diz lá? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Por isso Jesus morreu, entende? Então, ó, através de um homem que desobedeceu, alguém tinha que morrer. Então, no Velho Testamento se matava os animais, fazendo uma referência, uma prefigura de quem? De Jesus que viria, exatamente isso que Paulo está dizendo. E esse Adão, esse segundo homem, ele veio. Jesus Cristo morreu, né, devido à ofensa que Deus determinou um limite lá no Jardim do Éden, e o homem ele transpassou aquele limite que Deus então tinha determinado, uma desobediência a uma ordem de Deus. E devido a isso, então foi preciso que Jesus morresse, derramasse o seu sangue precioso. Exatamente isso. Então, através da desobediência de Adão, toda a raça humana, todo o vírus do pecado, vamos dizer assim, né, passou ao ser humano. Por isso a Bíblia diz que todos pecados e separados estão da glória de Deus, né? Então nós carecemos e precisamos do nosso Deus, ok? E aí ele vem falando que, né, no 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, de quem? Então quando você recebe, você vai receber o quê? Muito mais. É o que ele está dizendo aqui, olha só o 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo, né? Porque quando Adão pecou, houve a sentença, o salário do pecado é a morte. Então veio o juízo, e sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça,
né, que aí já entra Jesus Cristo, seu ato de justiça, não pecou, não desobedeceu, obedeceu, foi fiel, né, na sua obediência até a morte e morte de cruz, né, aqui ó, ele foi, o texto vem dizendo exatamente isso, né, ele veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. A justificação, ela dá a vida, gera a vida na minha vida, gera a vida na sua vida, exatamente isso. Então, quando você recebe Jesus, olha só o benefício que acontece na sua vida. Você ganha a vida eterna. Quando você era inimigo, né, a Bíblia declarando aqui no texto que você era inimigo, né, a ira de Deus pairava sobre você, mas quando você recebe Jesus, você entende o sacrifício, você entendeu que aquele pecado que Adão cometeu da desobediência, ele está sobre você, você está separado, né, e você precisa religar, e só há um meio de fazer essa religação, é através da fé e é através da justificação que gera a vida na minha vida e na sua vida. E é isso que Paulo está ensinando aqui. E o 19 ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, quer dizer, Adão, devido à sua desobediência, toda a raça humana, todos, sem exceção, a Bíblia diz, todos pecaram, todos estão separados, né? Mas através de um ato de justiça, né? Um ato de justiça de Jesus, a sua obediência, o sacrifício aceito, né? É isso que aconteceu, o sacrifício foi aceito por Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, alguém tinha que morrer. E esse alguém que tinha que morrer, era alguém puro, sem pecado. E isso só aconteceu através de Jesus Cristo. Consegue entender um negócio desse? Que bênção! Olha só os benefícios que eu e você temos, né? Ganhando a vida, a vida eterna. O 19 eu já li, o 20 diz assim: e sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que avultasse essa ofensa, aquilo que é a desobediência, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então veja bem, a graça de Deus, ela é muito mais além, muito mais elevado. Né? O pecado, não dá para fazer um comparativo, né? Porque a Bíblia está dizendo que o que Deus, o que Jesus oferece para você, para mim, é muito maior. E é mesmo. Claro, faz toda a diferença. Se você morrer, alguém morrer sem Jesus, é uma separação eterna. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de eternidade. Se morrer sem Jesus, é uma separação eterna. Mas, se você receber Jesus, o ato de justiça dele, a reconciliação, se você receber a justificação, aí sim, você superabundou, a graça de Deus superabunda toda essa situação aí, né? E você tem a vida eterna, é uma vida, uma eternidade junto com Deus, é isso que o texto está dizendo aqui, né? A fim de que, o 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim naquele período reinou a morte, ela que dominava, hoje o que reina é a graça pela justiça de Deus, né? Aí a gente vai naquele texto lá, até o pastor também citou, né, que é João 3,16, né, aquele texto nós encontramos o amor, nós encontramos a justiça de Deus, porque o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Se você não tem Jesus, você não aceita, não quer compreender, não entende que você é um pecador, então você vai perecer e vai viver uma vida eterna longe de Deus. E quando nós falamos de uma vida eterna longe de Deus, você vai para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Ela é bem clara quanto a essa situação. Espero que dentro do capítulo 5,
os irmãos tenham compreendido algumas coisas. Se não compreendeu, depois você pode mandar uma pergunta, procura saber o meu número de telefone, e aí você pode fazer algumas perguntas. Dentro daquilo, das minhas limitações, nós podemos estar explicando, passando para os irmãos. Ok? E nós finalizamos aí então o capítulo 5 de Romanos. E aí fica como tarefa para você já estar estudando o capítulo 6, para você poder então estar aprendendo mais e mais do Senhor. Amém? Uma boa noite. Deus abençoe vocês. Ok? Vamos orar aí para nós finalizar esse nosso estudo. Ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia se renova a cada manhã. Sou grato ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede de poder explanar, ensinar a Tua palavra. E, na verdade, nós pensamos que vamos ensinar, mas o Senhor é quem nos ensina. E a gente acaba aprendendo uma série de coisas que às vezes não tínhamos pensado, e o Senhor começa a revelar ao nosso coração. Então eu sou grato ao Senhor pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá, nos permite de poder ensinar a Tua palavra, que realmente nós queremos ser bênção na vida das pessoas, na vida dos irmãos, que o Senhor, que essa palavra que é viva, né, que ela encontre os corações e que ela conforte, console, que ela ensine, que ela mostre o caminho, que mostre a saída, que ensina a questão das tribulações, que ela possa entender que ela está sendo provada e não é provada para ser reprovada, mas sim para ser aprovada por Deus, né? São várias coisas que acontecem na nossa caminhada cristã. Por isso, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor, ajuda a Igreja Batista Guaíra também. Sou grato ao Senhor por tudo e essa oração que Ele faça em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite.